Bem-vindos a mais um Chácara Talk, o podcast da nossa comunidade Chácara Primavera. E esse é o podcast de número 204, onde nós temos conversado a partir da série de mensagens Elefante na Sala. Série de mensagens que só tem tema tranquilo, tema fácil, assim, tema muito de boa. Por isso que nesses temas de boa, tranquilos aqui, eu vou contar com Ricardo Agreste, que esteve à frente da mensagem nesse final de semana. Bom estar com você, Ricardo. Muito bom estar aqui novamente. Vamos conversar sobre mais essa temática desafiadora. Porque sexualidade líquida não tem nada de fácil. E também aqui com o Hugo. Bom estar junto, Hugo. Bom, mais uma semana juntos aqui, viu? Isso aí. Bem, sexualidade líquida dentro dessa série de mensagens Elefante na Sala. Tema quente, tema espinhoso, que pega, sejam casados, sejam solteiros, sejam aqueles que já passaram por um casamento e hoje se encontram divorciados. Mas para a gente começar a esquentar aqui, Ricardo, você trouxe mais uma vez para a gente o Zygmunt Bauman. E eu queria que você comentasse um pouco mais aí do pensamento dele e de como que ele está diagnosticando corretamente essa nossa cultura para a gente ambientar aí a discussão. Eu creio que para muitos que acompanham a nossa comunidade, o pensamento de Zygmunt Bauman é bem conhecido, né? Talvez nem todos tenham lido Zygmunt Bauman, mas já ouviram várias vezes nós fazendo menção ao pensamento dele. E temos até uma série feita no passado, talvez há uns 5 anos atrás. Líquidos. Relacionamentos líquidos. É mais que 5 anos. É bem mais. Então, há um bom tempo a nossa comunidade já tem tido contato, mas basicamente o Zygmunt Bauman, como sociólogo, ele olha o nosso momento e a nossa cultura e ele define o nosso tempo como modernidade líquida, né? Que de certa maneira é um sinônimo do que nós às vezes fazemos menção como pós-modernidade. Né? A modernidade estabelece conceitos sólidos a partir da razão. Na modernidade, se algo é verdade, o contrário é falso. Né? E na modernidade líquida, tudo se torna fluido. O que é verdade pela manhã pode ser mentira na hora do almoço, pode ser meia verdade no final da tarde, pode se tornar novamente verdade antes da gente dormir. E isso se aplica não só aos princípios éticos, né, aos comportamentos e, consequentemente, aos relacionamentos. E na questão dos relacionamentos, ele vai apontar para o fato de que nós vivemos esse momento onde as relações se tornaram descartáveis. E ele acusa acerca das implicações terríveis na vida das pessoas por não viverem relações consistentes. Estão envolvidas sempre em relacionamentos descartáveis. Faz um tempo que eu li esse livro Amor Líquido, mas enquanto eu te ouvia ontem, eu lembrei de um outro livro, de um outro autor que a gente cita bastante, o Bill Churran. Uhum. Ele tem um livrinho escrito chamado Agonia do Eros, e ele vai mesmo nessa linha também, assim, de como o eu se tornou o centro das coisas, todas as relações interpessoais estão colocadas em xeque, inclusive relações de amor, até mesmo naquilo que tange a sexualidade. Porque para o outro se tornou mero objeto, meio para satisfação do prazer próprio. Então é um outro autor que eu lembrei bastante, é um livro que ele trabalha muito o problema da pornografia na sociedade contemporânea, né? Porque eu acho que a gente está lidando num contexto histórico, aqui já trazendo uns centavos de contribuição, tá? Eu acho que a gente lida com um momento duplo. Ao mesmo tempo que a nossa cultura promoveu a questão do sexo, da sexualidade a um tipo de novo Zeus no Monte Olimpo, a gente lida com uma cultura que banalizou o sexo, assim. Qualquer propaganda, qualquer seriado para adolescentes que tem saindo assim, sexo é algo que rola e rola de forma muito banal, né? E isso coloca
não apenas quando a gente fala de relações sólidas, onde o amor tem que imperar, mas no contexto do casamento ou de pessoas solteiras, como que o sexo está sendo lidado. Mas Hugo, você está muito quietinho. Vamos lá, vamos trazer o Hugo para a conversa. Concordo com vocês. Obrigado, Hugo. Vamos voltar para brincadeira, pode continuar. Não, eu acho que assim, são pensadores que eles estruturam, eles conseguem traduzir aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, né? Mas nós, quanto sociedade, a gente, como o Ricardo, e eu já estou antecipando, né? Colocou lá naquele gráfico, naquele triângulo, né? As liturgias culturais que geram hábitos, que geram tribos. Então eu me recordo, ontem o Ricardo falando, mostrando a trajetória do iluminismo, da modernidade para a pós-modernidade, eu me recordo dos filmes, né? Eu cresci assistindo Sessão da Tarde. Ainda bem, Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. Eu pensei que vinha coisa pior aí. Não. Mas já entregou a idade, se serve Sim, de consolo. década de 80, nasci em 88, então década de 90, né? E aí eu me recordo de inúmeros filmes, ou tanto na Sessão da Tarde, ou filmes que a gente assistia, que eu olho hoje com as minhas crianças e falo assim, opa, Professor Aloprado, ou esqueceram de mim, não. A Querida, Encolhi as crianças. Você fala assim, cara, tinha algumas coisas que já estavam ali. E isso vai se tornando comum, né? E aí quando a gente olha para trás e autores como estes conseguem traduzir, estruturar o pensamento de como essa semente do iluminismo e depois a pós-modernidade é altamente colado na gente, né? Então, E você falou de coisa que assiste, você falou do seriado Roma, né? Eu tentei assistir também, assim, eu não dei conta. Era muito pesado no que tange essas questões de sexualidade explícita, né? E aí, beleza, o seriado Roma, o quê? Tem uns 8 anos atrás que ele saiu? Acho que um pouco mais. E era igual a série Relacionamentos Líquidos. E ele tinha um público-alvo maior de 18 anos. Essa semana, a Thali chega pra mim, assim, horrorizada, que ela foi ver um seriado que saiu no Netflix, que estava indicado para adolescentes. A gente tem sobrinhos nessa idade. E ela, assim, no primeiro episódio, ela falou, não dá para continuar. Assim, esse seriado para adolescente apela num nível, assim, igual o seriado Roma de anos atrás. Então, eu acho que a coisa, ela, quando a gente fala de crianças, é que muitos pais não assistem os desenhos infantis ao lado dos seus filhos. Deveriam fazê-lo. Porque, assim, nas poucas vezes que eu estou com os meus netos acompanhando o que eles estão assistindo, é muito perceptível que, especialmente as animações mais contemporâneas, já trazem nelas toda essa bagagem da discussão da identidade de gênero, né? Existem ali personagens assexuais, existem pansexuais, existem abrosexuais, é assustador. E às vezes os pais, para descansarem, ligam a televisão e deixam os filhos na frente da tela, sem saber o que eles estão ali vendo e o que está formatando a mente deles. Mas é um desafio muito grande. Eu acho que quando a gente fala da trajetória dos filmes, dos seriados, nós estamos falando de pessoas adultas. Mas se você começar a prestar atenção nas animações, e não só as animações dos seriados infantis também, as próprias animações produzidas pelas grandes empresas como Warner, Disney, nos cinemas, né? Já há algum tempo eu tenho observado como a ausência da figura masculina como herói. Qual foi o último herói que a Disney promoveu, né? Todas as últimas animações da Disney, a heroína é uma mulher, né? E a figura masculina é deixada em segundo plano. Ela é frágil. Muitas vezes a imagem masculina é do sujeito bobo, é do sujeito que tem músculo, mas não tem inteligência. E isso é um protótipo que as nossas crianças estão assimilando, de que ser feminino
é belo. Ser feminino é a solução para os problemas do mundo. E as pessoas que estão nos ouvindo, que acompanham a gente, elas precisam perceber que quando a gente traz aquele triângulo de liturgias culturais, geram hábitos, hábitos te levam a tribos que potencializam liturgias, a gente está falando que esses artefatos culturais, essas produções como filmes, seriados, elas se enquadram nisso. Sim. Elas estão carregando uma liturgia que estão formando hábitos, que estão impulsionando para determinada tribo que novamente vai potencializar esses hábitos. Então a gente não pode ser ingênuo na maneira que a gente lida com os artefatos culturais que são produzidos na cultura. Deixa eu pegar um exemplo de algo que eu estou tentando entender ainda, porque não faz parte da minha geração, mas eu estou tentando entender o sucesso do Minecraft, né? Porque às vezes eu vejo os meus netos envolvidos e o prazer deles em assistir no YouTube pessoas jogando o Minecraft. Mas é interessante, a lógica por detrás do Minecraft é: eu tenho o poder de construir o mundo. Eu sou o construtor. Eu construo e eu desconstruo. Ou seja, assim, eu algumas vezes pergunto para eles: mas como que esse jogo termina? Quem ganha esse jogo, né? E eu percebo que a pergunta é errada, porque na experiência, ou retira essa palavra, na prática deles, o valor de se jogar o Minecraft é a experiência. Então é tudo a ver com o que nós estamos falando, o eu no centro, construindo, e o que vale é a experiência. Não existe... Nós estamos criando uma geração, e eu acho que isso já se faz presente muitas vezes em adolescentes e jovens, que para eles o importante não é onde eles vão chegar. Não existe. Quantas vezes eu me deparo com jovens que eu pergunto para eles: aonde você pretende estar daqui a 10 anos? Essa pergunta é terrível. Alguns dão risada, eles dizem: nossa, eu não quero falar sobre essa pergunta porque eu não tenho resposta para ela. Por quê? Porque eles vivem, a questão não é onde eles vão chegar. O valor está na experiência. E na experiência determinada pelo eu. Então, esse negócio já está por aí. Na nossa família, nas nossas redes de relacionamento, só falta a gente abrir os olhos e perceber que essa é a realidade com a qual nós estamos convivendo. E quem não assistiu a mensagem desse domingo, assista, porque o pastor Ricardo ele faz um processo ali a partir do Francis Schaeffer, A Morte da Razão, de como a gente chegou nesse momento da pós-modernidade, desse eu no centro, onde a experiência do eu tem tamanho poder, tá? E aí a outra dica é a série Identidade, porque nesse lugar onde o eu está no centro e a experiência que eu determino tem um poder muito grande, a gente está falando de novas identidades surgindo, coisas que até mesmo para um contexto do seriado Roma, assim, onde tinha muita coisa de sexualidade que você fala: uau, que loucura é essa? Assim, a gente inovou em alguns aspectos, né? Então eu queria te ouvir um pouco mais, Ricardo. Como que a gente poderia instruir pais, pessoas solteiras, discípulos de Jesus em geral, nos mais diferentes cenários, a lidarem não com o eu, mas lidarem a partir da palavra nessa questão da construção da identidade? E quais são os perigos dessas múltiplas identidades quando o eu está no centro aí, para quem é discípulo de Jesus? Mas aí tem muita pergunta. Tem duas. Para pouco tempo, né? Que são duas complexas. Deixa eu tentar entender a sua pergunta. Primeiro, falar sobre a questão do eu, né? Eu creio que quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus diz que aquele que deseja ser seu discípulo deve negar-se a si mesmo. Aí a gente já tem a constatação da incoerência e da inconsistência de nós nos deixarmos formatar pela cultura atual e nos afirmarmos discípulos de Jesus, né? Porque para seguir a Jesus, nós precisamos negar o nosso próprio eu.
o nosso eu deformado, o nosso eu disfuncional, gerado pela ruptura com o Deus Criador. E deixar que Jesus, como Deus, diga exatamente quem nós somos e reconstrua a nossa identidade a partir da sua voz, dos seus valores, dos seus princípios. Essa é uma caminhada que ela não é curta para muitas vezes pessoas que chegam à nossa comunidade vindo de experiências na cultura, na sociedade, onde eles passaram por várias situações. Eu entendo a dor de uma pessoa que, por exemplo, estava na nossa comunidade ontem e que vem de uma vida sexual ativa, de diversas experiências sexuais, ouvindo o que ouviu. Por isso eu acho que é muito importante a gente reforçar que, acho que o Hugo, num dos encontros, no final, ele enfatizou muito bem isso, né? Quando nós ouvimos o que a palavra de Deus diz acerca da sexualidade, isso não deve ser para a gente um peso de acusação, mas a gente deve ouvir o convite, a voz de Deus, nos convidando ao arrependimento, nos oferecendo a graça e o perdão, e a oportunidade da reconstrução da nossa vida, da nossa identidade e, consequentemente, da nossa sexualidade. Mas você tinha feito várias perguntas, eu nem me lembro mais quais são elas. Não, eu acho que esse caminho de frisar que a identidade é dada por Deus e que às vezes esse processo é uma longa jornada é importante. Mas te ouvindo, eu vou trazer uma das perguntas que chegou para a gente via Instagram. E o Hugo está ansioso para responder essa pergunta. Então essa vai ficar com o Hugo. É para você, hein? Capricha. Mas faz a fácil aí. Como a igreja entende ser a melhor estratégia para acolher alguém novo na fé, que ainda nem professou publicamente Jesus e que precisa trabalhar sua sexualidade e ao mesmo tempo deseja servir à frente de um ministério? Ok. Eu acho que o ponto 4 que o Ricardo deu ontem no Para Refletir e Praticar, ele coloca que todos discípulos, nós que cremos em quem Cristo é e rendemos as nossas vidas a Ele e toda a nossa vida a Ele, né, nós compreendemos que não é pelo que nós fazemos de certo ou os nossos acertos nos levaram até Cristo e Cristo então nos considerou os nossos acertos, mas porque nós não damos conta. Então nós rendemos a nossa vida a Ele. E aí o Ricardo coloca: respeitem e amem aqueles que não pensam como nós. Eu acho que é fundamental compreender que a graça de Jesus, primeiro, ela chegou por nós, não porque nós merecemos, mas pela graça. Justamente porque não merecemos. Isso nos dá humildade. Humildade para acolher aqueles novos na fé que ainda não professaram a Cristo publicamente, mas que lidam com questões na área da sexualidade, dizendo que o seguinte: o caminho para Cristo é esse, e Ele te acolhe como você está, mas Ele ama tanto você que algumas questões da sua vida, inclusive da sexualidade, Ele vai direcionar, redimir, restaurar, orientar, né? Então, a melhor estratégia é o respeito, no primeiro momento, o acolhimento da pessoa como ela está, e na caminhada ir direcionando e apontando a pessoa para Cristo. Porque muitas vezes as pessoas elas não serão transformadas regra pela regra moralista, mas elas serão transformadas pelo amor, compreendendo o amor de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Agora, essa pessoa deseja servir em alguma frente de algum ministério, eu não vejo problema desde que essa pessoa ela não esteja num lugar de evidência, num lugar de ensino. Até porque a palavra vai dizer que aquele que está à frente precisa ser um modelo para aqueles que estão liderando. E quando nós temos áreas da nossa vida que elas não estão rendidas a Cristo, ou nós temos algumas dificuldades, o melhor lugar que eu devo estar é um lugar de cuidado, mas sem deixar de servir, né? Porque o que me capacita a servir não é porque eu sou perfeito, mas é porque Deus me acolheu, então eu posso servir ao próximo. E com isso, todos na mesma direção de Jesus. Então,
eu falei bastante. Eu pensando nessa pergunta, eu acho que primeiro a gente precisa levantar uma outra pergunta. Quando a pessoa fala que alguém está chegando na caminhada cristã e precisa trabalhar a sua sexualidade, a pergunta que precisa ser feita é o que significa trabalhar a sexualidade? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de que tipo de problema? Né? Segundo problema que eu vejo na pergunta é que a pergunta não fala sobre a pessoa servir num ministério, mas fala sobre trabalhar à frente de um ministério. Não, eu acho que se uma pessoa está chegando numa comunidade e ela reconhece que ela enfrenta lutas na dimensão da sexualidade, primeiro essas lutas elas precisam ser enfrentadas, e eu diria, tendo um acompanhamento pastoral regular, aonde exista aconselhamento, aonde exista mentoria, e muitas vezes esse processo vai demandar também um acompanhamento terapêutico. Né? E eu estou aqui trabalhando com a possibilidade de que estamos falando de alguém que está chegando na comunidade e a sua sexualidade é um caos. E por ser um caos, isso afeta pessoas à sua volta. Nesse caso, eu diria, não é o momento da pessoa servir, é o momento dela ser cuidada, é o momento dela ser pastoreada, é o momento dela ser mentoreada. Agora, se nós estamos falando de uma pessoa que na sua história cometeu erros na área da sexualidade e se arrependeu desses erros, pediu perdão a Deus, foi perdoado por Deus esses erros não estão mais presentes na vida dela hoje. Foram situações pontuais e não comportamentos sexuais fora do padrão. Né? Aí a gente precisa tomar cuidado para não rotular uma pessoa pelo passado, não dando oportunidade para ela no presente. Tá? Assim, a pessoa errou no passado, confessou, foi perdoada, nós precisamos dar lugar para essa pessoa. Agora, quando a pessoa ainda está em processo, eu acho que a gente precisa ter critérios. Vou dar só um exemplo que eu creio que que faz sentido para todos que vão ouvir. Se uma pessoa chega na comunidade e manifesta sua dificuldade com a pedofilia, atração por crianças, eu não posso colocar essa pessoa servindo no Chácara Kids, nem muito menos colocando ela à frente de um ministério infantil. Né? Se um sujeito chega à nossa comunidade e ele fala que ele tem uma impulsividade pelo sexo, ele tem uma obsessão pelo sexo, e assim a vida sexual dele é marcada por inúmeras histórias de traição conjugal, de adultério. Eu não posso. E esse sujeito diz: eu gostaria de dirigir o louvor na igreja. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso cuidar dessa pessoa e eu não posso colocá-lo em uma posição de evidência, sendo que internamente a vida dele está um caos. Né? Eu falando um pouquinho mais, mas eu acho que, de certa maneira, quando Paulo orienta Timóteo acerca da liderança, no caso presbíteros e diáconos, e eu acho que se aplica à frente de ministérios, aquelas pessoas que Paulo recomenda ao ministério eram pessoas não perfeitas, mas minimamente resolvidas e que eram íntegras. Para mim, o conceito de integridade não é alguém que não tem defeitos, mas alguém que tem consciência
das suas limitações, das suas fendas, e lida com seriedade com as suas limitações e as suas fendas. E te ouvindo, Ricardo, me veio duas coisas que eu costumo dizer nessa temática, né? A primeira é que a gente tem que diferenciar, assim, se a pessoa está consciente de uma luta, que ela sabe que ela tem que lutar e lutar seriamente, porque quando ela perde essa luta, ela está desobedecendo a Deus e ela está lidando bem com a luta ao longo da jornada. Pô, legal. Ou se essa pessoa fala, não, que luta? Como assim desobedecendo a Deus? Isso aqui que eu faço é normal. Opa, problema. Esse é um ponto. E a segunda coisa que me vem à mente é que quando a gente faz essa questão de critérios, a gente tem que ter em mente que a gente está protegendo a igreja e protegendo aquela pessoa. Uhum. Porque aquela pessoa, naquele momento, ela não precisa servir, ela precisa ser cuidada. Uhum. E protegendo a igreja, porque se ela cai e cai num lugar de visibilidade, o testemunho público da igreja é ferido. Uhum. Então esse movimento exerce uma dupla proteção, né? Yeah. Mas vamos lá, a gente começou a dar exemplos aqui, talvez o negócio fique mais sério, né? Ricardo, você trouxe muita questão do lugar da sexualidade na perspectiva da cosmovisão cristã, né? E você fez isso olhando Gênesis 1, Gênesis 2, mas lembrando que em Gênesis 3 um acidente acontece. Então a gente tem que ter essa consciência de que, bem, vivemos num mundo disfuncional, onde a queda afetou tudo e todos, inclusive essas questões envolvendo sexualidade. Uhum. E se a gente quer, então, como discípulos de Jesus, olhar qual é a vontade de Deus, a gente precisa olhar para antes de Gênesis 3 e olhar para aquilo que a palavra de Deus afirma, que inclusive ecoa Gênesis 1 e 2, né? Mas aí, nessa questão de Gênesis 3, antes da gente olhar para 1 e 2, tem alguma coisa a mais que ontem não deu tempo e que você acha que seria importante pontuar? Eu creio que assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, eu acho que é muito importante nós ponderarmos no que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6 e capítulo 7, né? Porque eu acho que Paulo aqui ele está trabalhando implicações práticas do que aconteceu na nossa sexualidade com o advento da queda, da ruptura de Gênesis 3, né? E é interessante que Paulo fala a uma comunidade da cidade de Corinto, como a gente descreveu ontem, aonde o estilo de padrão, o estilo de vida sexual era completamente disfuncional. E ele convida as pessoas a perceberem que essa disfuncionalidade não é o padrão de Deus, e convida eles a se readequarem, a se renovarem a partir do padrão de Deus. Então, mais uma vez eu desafio o pessoal que participou da nossa reflexão a dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, que por sinal eu acho que há cerca de um ano atrás, numa série que inclusive assim, uma mensagem que você, o Augusto e o Hugo pregaram, vocês trataram sobre esse texto. Valeria a pena revisitar essa mensagem. Se não me engano, foi Aberto para a Reforma. Eu não vou lembrar qual o título da mensagem, mas foi esse texto. Uhum. Mas, Ricardo, olhando para Gênesis 1 e 2, vamos lá. Primeira coisa, qual é o lugar da sexualidade, ou melhor, até pegando já uma das perguntas que chegou por o pessoal, às vezes me mandou no meu WhatsApp pessoal aqui algumas. Você disse que Deus criou homens e mulheres com atração sexual, com esse desejo, com libido. E que esse desejo é pelo outro, é pelo diferente. Homem por mulher, mulher por homem. Mas pós-Gênesis 3, a gente tem aí esse caos de desejos disfuncionais. Uhum. Como que pessoas que estão lidando com esses desejos disfuncionais precisam lidar com essa luta? Quais são os caminhos bem práticos para eles? Eu não acho que existam caminhos práticos. Era isso que eu queria. Eu acho que pessoas que lidam com essa luta interior,
eles vivem uma situação muito complexa e que nós precisamos demonstrar a nossa sensibilidade, a nossa compaixão para com eles. Mas eu acho que o primeiro passo seria eu reconhecer que a verdade não está no que eu sinto, nem no que eu desejo, mas no que Deus diz. Né? Ou seja, se Deus diz que Ele criou homem e mulher, masculino e feminino, essa é a verdade. Não os meus sentimentos, nem os meus desejos. Agora, o segundo passo é reconhecer que esses sentimentos e desejos que não estão vinculados, não estão atrelados à verdade de Deus, eles são decorrentes da ruptura de Gênesis 3. Ou seja, eu posso ter sentimentos disfuncionais, desejos disfuncionais, porque eu nasci do lado de cada queda, eu nasci num mundo em rebelião, eu nasci num mundo em desequilíbrio. E esse desequilíbrio afeta a minha psique, afeta o meu bios, afeta os meus relacionamentos. Né? E então, terceiro, se a pessoa admite que a verdade está com Deus e que os seus desejos e sentimentos em desacordo à vontade de Deus são decorrentes dessa ruptura, eu preciso aprender a lidar com esses desejos e sentimentos. Agora, eu queria romper com um paradigma, por exemplo, da homossexualidade, e trazer isso para para os próprios sentimentos de um heterossexual. Perfeito. Né? Um homem. Quando eu olho para Gênesis 1 e 2, Deus criou homem e mulher, e o desejo de Deus, ou o plano de Deus, é que o meu desejo seja para minha esposa, e a minha esposa, o desejo dela seja para comigo. Mas isso não acontece na prática. Por quê? Porque mesmo os meus desejos como heterossexual são disfuncionais. E existe a possibilidade de uma traição ou de um adultério, porque os desejos são disfuncionais. Agora, quando nós começamos a encarar a verdade é o que Deus disse, os nossos sentimentos e desejos, eles que não correspondem a essa verdade, eles são decorrentes desse mundo disfuncional. E eu preciso aprender a lidar com esses desejos. Seja qual for a identidade sexual que eu me declare nesse momento. Eu preciso aprender a lidar com isso à luz do que Deus disse e reconhecendo que os meus desejos e sentimentos não são a verdade, mas sim o que Deus diz. Agora, volto ao ponto. Não existe caminho prático para isso. As coisas são muito complicadas. Eu acho que alguém ligou aqui já querendo questionar a gente. Foi só falar tema mais quente, alguém já está querendo reclamar, assim, rapidamente? Eu tenho aqui uma indicação de um livro que fala o que o Ricardo contou, mas contando a experiência de um pastor anglicano. O nome do livro é Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. O Ed Shaw, né? O Ed Shaw. Ele faz esse reconhecimento, né? Existem desejos dentro dele, mas quando ele vai para as escrituras apontam numa direção à vontade de Deus. Ele reconhece que os desejos dele não apontam para a vontade de Deus, logo ele precisa se arrepender. E a partir da revelação das escrituras, como ele deve lidar ao longo de toda a história dele com esses desejos, né? E é um livro muito interessante para todos nós lermos. Eu acho que uma das questões também que, puxando a questão da experiência, da pós-modernidade, o que a agenda da nossa cultura fez é reduzir o ser humano na sua experiência. Então você é a sua experiência, você é o que você sente.
quando as Escrituras afirmam que nós somos muito mais daquilo que nós sentimos ou do que nós experienciamos, né? Nós somos filhos amados, nós somos... socialmente nós somos mais do que nós sentimos ou desejamos, ou até mesmo aquilo que eu desejo vai fazer mal ao próximo e eu não devo dar vazão ao meu desejo. Então não é porque eu sinto que aquilo está correto. E aí uma falácia dessa agenda da nossa cultura é de que eu não posso reduzir a mim a um desejo, a um sentimento ou a uma experiência. Eu sou muito mais do que isso. E pegar um gancho aqui do Hugo com identidade e depois pegar um gancho com o Ricardo. Eu acho que a cultura peca quando utiliza do sexo como parâmetro definidor da identidade. Exato. E muitas vezes a igreja peca porque faz o mesmo movimento. Exato. A sexualidade se torna o parâmetro definidor para a identidade. E identidade é maior que isso. Identidade é Deus que dá. E por isso, repito, dica, série de mensagens e identidade você pode encontrar no Chácara.tv. Mas um ponto sobre isso também que a gente precisa ponderar é que, primeiro, falta a muitas das nossas igrejas a teologia da criação. Né? Muitas das nossas igrejas, com os seus louvores verticalizados e as suas palavras que parecem mais um discurso de um desses coaches do que uma exposição bíblica, a maioria das pessoas que frequentam essas igrejas são desprovidas de teologia da criação. Então, quando nós falamos que Deus criou homem e mulher, Deus criou a sexualidade, nós também temos que falar que Deus criou homem e mulher com racionalidade, o que é distinto de todos os demais animais no reino animal. Porque se nós afirmarmos que o nosso impulso sexual está no mesmo patamar da minha vontade de almoçar, ou a minha vontade de beber uma Coca-Cola, é um impulso meramente fisiológico e a resposta a isso é: eu preciso satisfazer. Não, mesmo quando a gente fala de necessidades fisiológicas, às vezes eu estou com fome, mas eu não estou no lugar apropriado para comer. Às vezes eu estou numa viagem, passou o horário do almoço e não tem um posto na beira da estrada que eu considere suficientemente limpo, seguro. E eu vou arrumar um jeito, mas talvez o meu almoço aquele dia vai acontecer em outro lugar, em outra hora. Então, mesmo nas necessidades fisiológicas, como seres racionais, nós temos a opção de dizer: eu vou satisfazer, eu não vou satisfazer, por mais difícil que isso possa parecer em alguns momentos. Então, nós não podemos tratar a sexualidade como um impulso animal. Nós não podemos colocar a sexualidade humana no mesmo patamar de animais que buscam um ao outro porque estão no cio. E isso, Ricardo, para mim é muito importante para todos que nos ouvem. Porque naqueles que estão casados, isso quer dizer que o seu desejo e atração, não apenas ele precisa ser direcionado à sua esposa, mas quando a disfuncionalidade o atinge e ele olha para fora da aliança do seu relacionamento conjugal, ele precisa ser controlado. Ele não precisa ser satisfeito. Você não precisa adulterar, porque o meu desejo é mais forte que eu. Não. Assim, cabe a você dominá-lo, cabe a você exercer essa racionalidade impondo limite e convergir o seu desejo na direção do seu cônjuge. Eu acho que até assim, uma das coisas que eu mais ouvi ontem entre encontros foi a questão da ausência de relação sexual entre casais. A gente está falando aqui de coisas que são muito sérias e talvez a gente se esqueça do básico e do essencial. E eu acho que a ausência de relação no casamento hoje é derivado de vários fatores. Um deles, o estresse
que, por exemplo, a mulher se submete no trabalho, nos estudos, nos afazeres de casa, e também o homem no trabalho excessivo, nos afazeres de casa quando chegam as crianças. E a gente precisa tomar cuidado, porque esse estresse ele pode levar a médio e longo prazo esse casamento ao fim. Ou seja, apagar a chama, e a gente não pode deixar isso acontecer. No entanto, eu acho que também a perda do desejo dentro do casamento, hoje, no que diz respeito aos homens, está grandemente relacionado à pornografia. A pornografia, porque a pornografia impõe ao indivíduo uma sexualidade individual. Ele se satisfaz na hora que ele deseja, com quem ele quer sonhar. E eu diria, a sexualidade real é completamente diferente. Então nós precisamos, como homens, redescobrir o desejo, a paixão, o interesse pelas nossas esposas. Por outro lado, eu percebo que muitas vezes esposas, principalmente depois que possuem filhos, não conseguem lidar mais com o seu próprio corpo, porque na cabeça delas a sexualidade perfeita está atrelada a um corpo perfeito, e essa é uma grande mentira. A sexualidade, um casal pode ter uma vida sexual ativa, prazerosa, independentemente do corpo ou do formato do corpo. À medida que casais envelhecem, é inevitável que aquele corpinho que eles tinham quando tinham 18, 20 anos não vão ter mais. Mas isso não significa que eles não possam se desejar, que eles não possam se interessar um pelo outro. Nós precisamos descobrir, assim, eu acho que a nossa cultura erotizou de tal maneira as nossas mentes, mas atrelada a padrões equivocados de estética física, de beleza física. E nós precisamos resgatar urgentemente que a sexualidade é muito mais do que isso. Sexualidade envolve cultivo de afeto, cultivo de atração, cultivo de amizade também. De amizade, de interesse pelo outro. Né? Eu não usei a palavra amizade porque eu tenho um pouco de medo dessa palavra. Né? Assim, casais que se tornam tão amigos que não fazem mais sexo. Né? Ou alguns casais que, assim, a esposa exerce um papel tão maternal para com o marido que não tem mais sexo. Ou o marido tão paternal para com a esposa que a filha dele não tem mais sexo. Tudo isso a gente precisa considerar também como fora do padrão bíblico. Acho que a imagem que o Hugo traz tem muito mais a ver com aquele conhecimento adquirido ao longo da relação, né? Mas saindo dos casais, entrando aí nos solteiros, como que é essa questão de controlar o desejo, a atração? Eu estou percebendo que ele está querendo sair dos casais, né? Assim, não, tem problema para tudo quanto é lado que a gente tem que abordar aqui. Vamos lá, vamos para os solteiros, depois a gente volta para os casais. Não, pode ficar no casal mais um pouco. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Não, assim, porque a gente está dizendo que... Eu vou tentar sistematizar. Assim, eu gosto muito de pensar que no contexto da aliança, do casamento, o sexo ele é privilégio e responsabilidade. Sim. Então, para aqueles que são casais, eles precisam experimentar esse privilégio com responsabilidade. E no mundo de hoje, eles precisam perceber que, assim, eles estão esquecendo que isso é um privilégio, eles precisam ser mais responsáveis. Eles precisam, aí, como foi dito ontem, praticar mais a Bíblia, né? Assim, praticar mais a palavra. Mas eu sinto que para aqueles que não estão no contexto da aliança, que não estão casados, existe um anseio muito grande por não ter essa responsabilidade, mas ter o privilégio. Entendeu? Assim, ou pensando de uma outra forma, como o Ricardo colocou, o Ricardo trabalhou a ideia da ordem, né? Homens maduros deixam pai e mãe
E aí então eles assumem um compromisso de aliança público com a mulher, e aí então a intimidade sexual acontece. A cultura de hoje parece que assim só sabe da última parte. Vamos ter intimidade sexual, o compromisso público é se der certo, e esse negócio de amadurecer, de ser homem de verdade, é quase um milagre. Mas isso se aplica às mulheres também, né? Sim, sim. Exato. Assim, essa maturidade precisa vir também nas mulheres. Eu acho que a razão pela qual nós vivemos o que vivemos hoje é em decorrência do fato de que a relação sexual ela foi enquadrada absolutamente no mesmo patamar de qualquer necessidade fisiológica ou de prazer. Então, eu passar um final de semana, numa sexta-feira à noite, se eu decidir ir com um grupo de amigos, tomar uma cerveja e jogar um jogo juntos, é tão legítimo quanto eu escolher um desses amigos para fazer sexo. Está no mesmo patamar. Ou seja, é entretenimento. Não tem nada a ver com a construção de uma relação. E eu diria, a sexualidade bíblica, que culmina com aquele verso fantástico que diz que Adão e Eva estavam nus e eles não tinham do que se envergonhar. A sexualidade bíblica passa pela construção de uma relação, construção de um afeto, com a responsabilidade mútua, porque eu não vou me desnudar como pessoa diante de alguém que vai me tratar como algo descartável. Então a sexualidade pertence a esse ambiente, ao ambiente onde existe afeto, existe cuidado mútuo, existe responsabilidade mútua, existe um compromisso. Ali a gente pode se desnudar sem medo. Ali a gente pode se entregar um ao outro totalmente, sem medo. Agora, aonde não existe esses parâmetros, aí existe medo, existe ansiedade, existe receio. Ninguém se entrega numa relação descartável. E até diria assim, ontem conversando entre os encontros também com algumas pessoas, chega um momento que você precisa desligar a chavinha da emoção. Porque assim, são tantas entregas e é tanto, eu não quero me sentir inseguro, eu não quero me sentir desnudo diante do outro, que eu preciso desligar, virar a chavinha e do tipo assim, ok. É uma dicotomia, tem a ver com satisfação do corpo, não tem a ver com nada que envolve o coração e a integridade da vida. Exato. Né? E é interessante que esse é o argumento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, ou seja, 20 séculos atrás, era sobre isso que Paulo estava falando, quando ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei não deixarei que nada me domine. Ou seja, eu sou um ser racional. Eu tenho domínio sobre os meus desejos e sobre os meus sentimentos. Mas o ponto que eu queria destacar, Paulo cita possivelmente um ditado popular que dizia: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Por que Paulo cita esse texto? Porque eles estavam lidando com a sexualidade como uma mera necessidade fisiológica. Ou seja, da mesma maneira como o alimento serve para o estômago, eles estavam dizendo, o sexo serve para o corpo. Se o meu corpo tem desejo pelo sexo, o sexo serve para o corpo, assim como os alimentos servem para o estômago. E Paulo vai dizer, não, assim, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele vai tratar a sexualidade como algo que precisava ser
resgatado daquela cultura onde ela foi banalizada, quando ele diz: fujam de toda imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Sexo usado fora de tempo, de lugar e de ordem. Vou trazer 2 cenários aqui. Um deles é antigo, tenho certeza que vocês já ouviram lá atrás na história de vocês ao longo do ministério, e outro que eu tenho considerado crescente. O mais antigo é: pastor, mas eu já estou namorando e a gente está namorando para casar. Por que não pode então? Esse é o mais antigo. E o mais recente é: pastor, eu passei dos 30, dos 40. Aquelas regrinhas que valia para quando eu tinha 18, 20, não serve mais. Como que eu vou ficar sem sexo estando solteiro? Eu acho que o Ricardo, ele pontuou bem isso ontem. É uma questão de senhorio no final das contas. Ponto. Porque assim, Gênesis 1, Gênesis 2, tudo nos foi dado para... Deus nos abençoou. Isso é um presente. A partir de Gênesis 3, eu uso da bênção que Deus me deu na direção errada, para prejudicar o outro ou apenas para me satisfazer. Eu uso as coisas, eu uso a natureza, eu uso o outro. Houve uma distorção. Agora, eu já conversei com pessoas que assim tiveram relação sexual ao longo da vida. Várias delas são um caos interno. Na medida em que elas se submetem, inclusive à sexualidade delas, porque não tem a ver só com a sexualidade, pessoas que assim, o dinheiro era o Deus delas. A gente vê um caos muitas vezes financeiro na vida das pessoas, aonde o sexo é o Deus delas. Quando a palavra de Deus chega, eu humildemente digo: ok, Deus, o Senhor está correto, eu estou errado, e eu vou me submeter ao Senhor, o que eu percebo é que a ordem chega na vida daquela pessoa. A vida, a ordem da sexualidade, a ordem das finanças. E ela vai ter que lidar, inclusive, com experiências passadas, sentimentos passados, que foi fruto do erro que foi cometido. Agora, a graça de Deus vem e vai organizando os sentimentos, as emoções, os desejos, mas passa pela pessoa reconhecer que não é o sexo que é o Senhor da vida dela. Mas é Jesus. E Jesus está colocando em ordem. E agora, se Jesus me criou para o casamento, qual que é o princípio? Eu vou obedecê-lo. Se Jesus não me criou para o casamento e eu tenho 40 anos, qual que é o princípio do celibato? Para a glória de Deus. Porque a minha vida não pertence mais a mim. Pertence a Jesus. No final das contas, eu acho que... E você falou de caos, eu acho que é importante perceber, a gente fala de áreas que precisam ser submetidas ao senhorio de Jesus. Mas essas áreas, elas não são estanques. Então, o caos na vida financeira, ele alastra em outras áreas. Assim, gera crise conjugal. Exato. Um caos na vida sexual, ele se alastra para outras áreas. Então as pessoas precisam perceber que Deus nos fez de uma maneira muito integrada. Quando uma área da vida está bagunçada, bagunça o restante. Eu acho que assim, na sua primeira pergunta sobre o jovem que diz: mas nós nos amamos e nós vamos casar, por que esperar? Fazendo uso da ideia do Hugo, que disse que no final tudo se resume a senhorio de Cristo, né? Eu diria de maneira prática: por que não? Porque Jesus disse que não. Mas aonde Jesus disse que não? Bom, Gênesis 2, nós temos a ordem: o homem deve deixar pai e mãe, deve se unir à sua esposa e aí se tornar uma só carne. E aí em Mateus 19, Jesus, questionado acerca do divórcio, ele vai repetir o mesmo texto, sem acrescentar nenhuma vírgula, sem fazer qualquer tipo de atualização. E, mais tarde, o apóstolo Paulo, numa cultura altamente erotizada, com muita disfunção sexual, ele vai ensinar os cristãos a partir do mesmo texto. Então, por que não? Porque Deus não quer. Né? Mas eu diria ainda: por que não? Porque se você ama a pessoa mais do que o que ela pode te oferecer, você vai esperar. Se você de fato tem interesse em conhecer a pessoa para amá-la, você pode esperar. E eu daria até uma terceira razão, assim,
Muitas vezes eu vejo casais que estão namorando e sem pressa nenhuma para casar, e quando marcam um casamento, às vezes eles vêm falar comigo: você podia fazer a cerimônia? Eu falo: posso, tal, quando vai ser? Vai ser em setembro. Eu falo: desse ano? Não, daqui 3 anos, né? Falo: olha, se um dos dois falar não tem mais sexo enquanto ele não casar, eu garanto setembro desse que ano. Assim passa a ser julho desse ano. Né? Por favor, não me entendam mal, mas assim, essa é uma prática hoje em dia. Assim, por que muitos dos jovens não têm pressa para casar? Porque todos os impulsos sexuais deles estão vivos e ativos no lugar errado, da forma errada, né? E aí não existe o anseio pelo compromisso público. Agora, quando você fala dos jovens adultos ou descasados, né? Como eu falei ontem, assim, eu acho muito gozado as pessoas acharem que porque um dia elas foram casadas, até tem uma pergunta aí que ela é complicada, mas talvez a gente trate mais para frente quando falar do divórcio, né? Mas as pessoas acham que porque já passou pelo casamento, a regra ou o princípio não se aplica. Vale mais. Desculpa, eu não vejo isso em lugar nenhum na Bíblia. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar aos casados e depois ele vai falar aos solteiros e viúvas, ou seja, pessoas que haviam sido casadas. Ele não trata aqui talvez os divorciados, talvez porque na cultura não era tão comum ter tantos divorciados como nós temos hoje, né? E ele vai dar orientação para essas pessoas. Se não conseguem controlar-se, ele não diz façam sexo. Ele diz: se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Ou seja, ele está apontando para a ordem de Deus. E eu diria que tanto para esse caso do cenário de namorados que estão postergando o casamento ou queimando a largada, e de solteiros que eles precisam... a largada. Queimando a largada. Da adolescência essa, queimando a largada. Mas que eles precisam olhar para Deus fazendo essa direção na vida deles no que tange a sexualidade, não como Deus está cortando meu barato. Não. Deus está orientando você, e à medida que você se submete a essa orientação, você experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você experimenta da bênção de Deus sobre você, no caso que é solteiro, e sobre essa aliança, sobre esse casamento que você está caminhando na direção com o outro. E tem um caso que você nem colocou, mas que é muito comum também, temos na lógica contemporânea, Mas Ricardo, eu preciso experimentar para saber se eu gosto. Ou seja, eu preciso fazer test drive. Né? Eu preciso fazer test drive para saber se é esse mesmo carro que eu quero, se não faz muito barulho, se anda na velocidade que eu quero. A mesma coisa as pessoas... Isso é uma relação de consumo. Eu acompanhei, já na minha caminhada como pastor, casais que se amavam profundamente, mas que na dimensão da sexualidade eles não conseguiam se adaptar, e eles levaram talvez 2, 3 anos para conseguirem se encontrar na sexualidade, se adaptar um ao outro, e essa experiência se tornou muito importante para o fortalecimento deles como casal, para o amadurecimento do amor deles. Ou seja, nem esse negócio de eu preciso saber se a gente dá liga, né? Para com isso. E uma última coisa que eu queria falar sobre isso aí. Eu não tenho aqui pesquisas que comprovem o que eu vou dizer, mas elas devem existir. Eu estou falando a partir da minha percepção, acompanhando vidas, casais ao longo de mais de 40 anos. Pessoas
jovens que vivem uma vida sexual ativa e desregrada fora do casamento ou antes do casamento, são imensamente mais propensos a gerarem prejuízo para os seus cônjuges no casamento, quer adulterando, quer buscando com a sua esposa ou com o seu marido coisas que a sua esposa e o seu marido não podem satisfazer, porque sua esposa e seu marido não são as pessoas que eles tiveram no passado, dentre elas muitas vezes até prostitutas, né? Então, a vida sexual prévia à relação conjugal, ela traz mais danos para o casal do que benefícios. Uhum. Volto a dizer, isso eu não tenho diante de mim uma pesquisa científica, é a minha percepção acompanhando a vida de pessoas e de casamentos ao longo de mais de 40 anos. O nosso tempo está chegando ao final e eu queria ouvir de cada um de vocês, começando pelo Hugo, qual que seria a última palavra dentro dessa temática que você tem a dizer para todos aqueles que estão nos ouvindo? Não vale mandar recado para sua esposa. Né? Igual você fez ontem, né? Na hora que o Ricardo soltou o nome da Sônia, a Thalie já me deu uma cotovelada. Se você fizer isso, você vai morrer. Tipo, não é que eu não vou ter mais, assim, eu vou ficar... Não, ela vai me matar. Boa. Olha, como pastor, a minha palavra final de consideração é o seguinte. Eu acredito que nós, quanto equipe pastoral, realmente acreditamos que a Bíblia é a verdadeira história da humanidade. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente prega e demora para entrar no coração, né? Então, o meu desejo é que quem está nos ouvindo reflita acerca da sua própria vida, reflita acerca de como tem lidado com a sua sexualidade e aquilo que não está debaixo da orientação de Deus, buscar a viver e experimentar a vontade de Deus sobre isso. Às vezes a gente sente culpa, mas é o Espírito Santo dizendo o seguinte: volte para os caminhos. E Deus quer que você tenha uma vida sexualmente com a sua esposa, com o seu marido, debaixo da benção dele, como ele planejou, projetou. E aos solteiros ou aos divorciados, também uma vida onde parte do estresse, da ansiedade, está ligado à questão da área da sexualidade, da baixa autoestima, da depressão, da falta de valorização de si mesmo. Então, assim, é uma área importante da vida, não é o centro da nossa existência, mas é importante porque Deus nos criou como seres sexuados, né? Enfim. Então, coloca debaixo da graça de Deus, busque a vontade de Deus e, na medida em que o tempo passar, eu tenho plena certeza que você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e você vai estar cheio do shalom, da vida que transborda que Jesus veio dar para você. Então, essa é a minha palavra. Bom, a minha primeira palavra vai para aqueles que são casados. Né? Eu diria, se as coisas não andam bem na dimensão sexual, conversem sobre isso. Sentem à mesa, quem sabe abram uma garrafa de vinho antes e conversem sobre isso. Se desnudem um ao outro sobre os seus sentimentos, sobre os seus receios e, se necessário, busquem ajuda. Não vivam uma vida conjugal sem o prazer de uma sexualidade saudável. Vale a pena o diálogo, vale a pena a busca da ajuda para que vocês possam desfrutar de uma vida conjugal com intimidade plena, incluindo a intimidade física. Agora, para aqueles que não estão casados, eu diria, confiem, vale a pena se colocar debaixo do jugo de Jesus. Ele diz que o jugo dele é leve e suave. O jugo dele traz descanso e restauração para as nossas vidas. Por isso, eu diria,
Se você é solteiro, mas está namorando e talvez esteja vivendo fora do padrão, da ordem, do processo de Deus, quem sabe você e o seu namorado, namorada, noivo, noiva possam tomar uma decisão hoje que é: ok, erramos, perdão Deus, mas a partir de hoje nós vamos nos guardar para o casamento. Ah, eu sei, a coisa vai ficar complicada. Aí você liga para o pastor que você marcou para fazer a cerimônia daqui 3 anos e antecipa esse negócio, vai ser bom, né? E pessoas que enfrentam lutas interiores, porque quando nós falamos do amor de um homem para com uma mulher e de uma mulher para com um homem, essa pessoa não se encaixa nessa condição. Eu diria, busque ajuda junto a um dos seus pastores, busque ajuda com um cristão maduro que possa te acompanhar. Eu não estou dizendo que essa caminhada vai ser simples, mas Jesus vai estar com você. E mais importante do que qualquer coisa, inclusive mais importante do que a própria satisfação sexual, é experimentar o amor de Jesus, é experimentar o carinho e do cuidado de Jesus para com as nossas vidas. São esses 3 recados que eu queria deixar. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Hugo. Obrigado você que nos ouviu até aqui. E não se esqueça, essa série de mensagens continua. Elefante na Sala, no próximo domingo, aqui no Espaço Barão às 9 horas da manhã e no Espaço Paineiras às 9, 11 e 19 horas, sendo que para os encontros das 9 e 11 horas é necessário reserva, chakra.org/reserva. Nos vemos no nosso próximo Chakra Talk. Um abraço.